Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui contigo. Obrigado por me receber na sua casa mais uma vez. A gente começa um sábado de manhã e você me recebendo na sua casa. E essa confiança vale muito para mim. Então, gratidão, gratidão por me receber na sua casa. E a gente já chega trazendo bomba para você, né? Você já está acostumado, é que a maioria das coisas que a gente traz aqui é bomba, é coisa de CPI, é coisa de judiciário, é coisa de política. Mas enfim, a gente precisa dialogar sobre isso. E a gente vai falar com vocês sobre a CPI dos atos antidemocráticos que acontece lá dentro do Distrito Federal, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa deputada aqui é a deputada Paula Belmonte, que publicou um trecho de uma fala dela lá na CPI. O que acontece? Só para você interagir e entender a fala dela. Você deve ter visto fotos e imagens que vazaram. Eu mesmo coloquei aqui, né? Ali, durante o momento que estava acontecendo as invasões em Brasília, tinha um repórter da Reuters. E esse repórter estava lá dentro, conversando com os invasores e tirando foto, pedindo para eles fazerem pose de depredação para a pose sair no momento certinho, do jeito que eles queriam. Correto? Pois é. Então foi feito um requerimento que a Paula Belmont quer ouvir esse repórter da Reuters, porque ele estava lá. O que estava acontecendo? E aí é que vem o grande problema. Estão recusando o pedido dela, alegando sigilo de informação da fonte, ou seja, sigilo jornalístico. O que está previsto na Constituição. Mas nesse caso se aplica? Nesse caso, o jornalista está apto a estar participando de qualquer evento e ainda incentivando um evento criminoso, tirando fotos. Isso dá imunidade a ele? É isso que ela está questionando. E eu quero que você veja a forma que ela conduz e traz aqui esse argumento dela. Assiste aqui comigo. Sabe quem é esse senhor? Um invasor. É um invasor. É uma vergonha. Esse senhor é o senhor que invadiu. Que essa CPI, hoje, negou o primeiro requerimento. É esse senhor que muitos aqui falaram que quando pisou dentro de um órgão, está cometendo crime. E agora vem tirar a onda que nós estamos falando de sigilo da fonte? Imparcialidade? Que imparcialidade é essa? A senhora, como policial, se aquilo ali fosse uma loja e que nós tivéssemos a filmagem, eu quero saber, todos ali ficariam presos? Ou a pessoa que está portando uma máquina fotográfica estaria simplesmente liberada porque ela é portador de uma máquina fotográfica? Eu chamaria todos para serem ouvidos e faria uma apuração. É isso que essa CPI precisa fazer. É ser imparcial. Nós não podemos ter pessoas de estimação. Nós temos que ter princípios. E eu vou dizer para a senhora, hoje, eu saí daqui extremamente decepcionada com a política. Porque uma coisa é nós defendermos ideologia, nós defendermos uma categoria. Outra coisa é nós defendermos a injustiça e sermos participantes de uma injustiça com muitos que entraram aqui. Sabe quem é esse? Pois bem, vocês viram que ela falou curto e grosso. E a Paula Belmonte, apesar de não ser mais deputada federal, agora é deputada do Distrito Federal, ela está fazendo um papel crucial dentro da CLDF, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, tentando apurar o máximo de dados possível. E ela mesma fala claramente que está sendo uma apuração parcial, tá? Como se diz? Não querem descobrir a verdade, querem incriminar os opositores. E isso é grave e a gente tem que ter muito cuidado para que a CPI que vai acontecer lá no Congresso Nacional também não tenha o mesmo resultado, tá bom? Bora lá, mais uma matéria importante para vocês que eu trago agora do jornal Metrópolis. Esse é o senador Eduardo Girão, para mim um dos melhores políticos do Brasil. Cito com clara convicção do que eu estou falando. Mas ele participou de um evento que causou uma certa rusga, uma briga ali e deu narrativa para a galera da esquerda questionar, tá? Então, para os dois lados deu narrativa. Por quê? Porque ele participou de um evento
onde o Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos, participou de uma sabatina, de uma oitiva, na verdade. E ali, o Girão falou do governo Lula, falou que o governo Lula flerta com ditaduras e o ministro dos Direitos Humanos não faz nenhuma carta questionando as atrocidades que acontecem em Cuba, Venezuela, Nicarágua, que apoia o ataque infundado da Rússia, Ucrânia. Tudo isso foi comentado pelo Eduardo Girão. E também comentou, e o pior de tudo, vocês, defensores do direito humano, não defendem o direito do feto, porque vocês são favoráveis ao aborto. E ele pegou uma réplica de um feto pequeno assim e falou, eu vou te entregar. O ministro falou o seguinte, não me entrega não, eu vou ser pai agora, eu não quero nem ver isso. Isso aí que você está fazendo é um teatro, é algo, é uma performance muito pejorativa. Aí a galera levantou, aplaudiu o ministro, mas assim, para a ala de direita que é contra o aborto, percebeu o seguinte, haveria ali uma hipocrisia por parte do ministro ao defender o aborto dos outros e não querer pegar um feto alegando que vai ser pai? Esse é o argumento que está sendo levantado. Pois é. E aqui o Jornal Metrópolis fala que vai ter muita coisa ainda a ser discutido, porque o senador Girão, que quis entregar o feto ao ministro dos Direitos Humanos, vai ser membro da CPI, o único membro do Partido Novo, já está definido ele como membro e ele vai dar o que falar. Por isso que a gente vai acompanhar cada detalhe dessa CPMI aqui com vocês. Bora, mais uma matéria não menos importante, porque essa aqui afeta no seu bolso, meu amigo. Essa matéria do Conexão Política, Economia. Contas do governo têm rombo de 7,1 bilhões em março. É exatamente isso que eu trago para vocês. O governo central, composto pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou em março deste ano um déficit primário de 7,85 bilhões. O dado foi divulgado nesta última quinta-feira. O secretário do Tesouro do governo, que é o Rogério Cícero, ele falou que o governo Lula hoje só está apresentando rombo na economia, só está apresentando gastos exacerbados por culpa do Bolsonaro. Porque o governo Lula recebeu um governo crítico, com pouco dinheiro, e no final das contas é por isso que ele está gastando muito. A gente sabe que não é bem assim. Então eu me baseio em dados oficiais e não em narrativas de supostos economistas que são de A ou B. Dados reais, de órgãos oficiais. O FMI mostrou que o governo Bolsonaro deixou as contas em dia para o governo Lula. Tanto é que teve uma declaração que o governo Bolsonaro foi exemplo na gestão durante a pandemia para os mais pobres, deixando uma conduta bem elaborada, ou seria o FMI de direita. Também o Banco Mundial mostrou que o governo Bolsonaro teve um crescimento do PIB maior do que a China e o próprio Estados Unidos. Pois é. Então, entregou no positivo, com saldo positivo. Aí eu te pergunto, não há justificativa de jogar essa culpa no Bolsonaro, tá? Não há justificativa. É fato que a economia liberal do Paulo Guedes é muito mais eficiente do que o arcabouço fiscal que o Haddad vem defendendo. Então, assim, a gente sabe que isso aqui vai afetar o seu bolso, a gente sabe que quem vai pagar essa conta somos nós, a gente já passou por isso em duas gestões do Lula, uma da Dilma, o Temer começou a controlar as coisas e depois veio o Bolsonaro com Guedes, conseguiu dar uma controlada a mais, a gente conseguiu dar um fôlego, mas agora a gente volta de novo, ladeira abaixo, economicamente. E não sou eu que estou falando não, é o Haddad, e eu vou mostrar para vocês, mas não nesse vídeo. Já deu 9 minutos, vai ficar para o nosso próximo editorial do meio-dia, que eu te espero lá, tá? Meio-dia, tá certo? Grande abraço, fica com Deus, obrigado pela confiança, e daqui a pouquinho a gente volta com outro editorial.